Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Estamos aqui para o segundo vídeo da segunda aula da Escola Bíblica Dominical. Então, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, pegue uma água e vamos estudar. Lição 2 diz assim: assunto da lição, Hebreus 1 e 2, Jesus é superior aos anjos. Então hoje nós vamos falar neste vídeo sobre a superioridade de Jesus com relação aos anjos. E o texto bíblico para a nossa lição está em Hebreus capítulo 1, do verso de número 4 até o verso de número 14. Pegue a sua Bíblia e vamos fazer a leitura. Assim diz o texto: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você? Ou outra vez diz: eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas, a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste. Como manto tu os enrolarás, e como roupa serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então essa é a leitura bíblica e o texto áureo é exatamente o verso 14 dessa leitura que fizemos. Diz assim o verso 14: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Esse é o texto áureo. Verdade prática diz assim: o Filho é superior aos anjos, contudo fez-se menor para nos salvar. Então, como de costume, a nossa lição ela tem 3 tópicos principais e eu vou colocar os tópicos aqui para a gente acompanhar. O primeiro tópico diz assim: o Filho é superior aos anjos. O segundo tópico diz classificação de anjos. E o terceiro tópico fala sobre a missão dos anjos. Beleza? Então vamos embora entrando na lição. Lembrando que cada tópico tem 3 pontos, tá bom? 3 pontos a serem discutidos. Primeiro tópico: o Filho é superior aos anjos. E o primeiro ponto é por causa do seu nome. E o versículo bíblico que se baseia esse ponto é o verso de número 4 da leitura que a gente fez. É o primeiro versículo, né? O primeiro versículo que lemos diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Diz assim um comentário: mesmo que os anjos sejam, num certo sentido, seres mais elevados que o homem, eles não são de maneira alguma superiores ao Filho, porque ele herdou um nome que é superior ao deles. Até o momento, o Filho não foi apresentado pelo seu nome,
seja como Jesus ou como Cristo, o que ocorre só a partir do capítulo 2, verso 9 de Hebreus. O nome do Filho aqui não se refere a um nome pessoal específico, mas a sua designação como Filho unigênito de Deus. O Filho único, isso subentende um tipo de relacionamento ímpar, mais estreito e íntimo, o qual nenhum dos anjos jamais teve ou terá. Então aqui é o comentário a respeito do nome, da superioridade de Jesus por causa do seu nome, tá bom? Nesse texto que lemos da Bíblia, Hebreus ainda não se refere ao nome Jesus ou ao nome Messias, que é o Cristo, mas se refere a Jesus apenas como o Filho de Deus. E por essa posição de Filho de Deus, ele tem um nome que é superior a todos os outros nomes. Inclusive, em Filipenses capítulo 2, vai dizer que o nome de Jesus é o único digno de ser adorado e é o nome ao qual todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Glória a Deus por isso. O segundo ponto aqui é por causa da sua natureza. É o verso de número 8, diz assim: mas acerca do Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Como excelente conhecedor que era do Antigo Testamento, certo? Como excelente conhecedor do Antigo Testamento, o autor aos Hebreus apresenta uma lista de 7 citações veterotestamentárias. Já vimos uma delas, e agora ele apresenta outras, demonstrando a natureza singular do Filho. A primeira é esse verso que nós lemos, que é o verso 8 do capítulo 1 de Hebreus, mas ele também faz referência ao verso de número 6 do capítulo 45 de Salmos, que é o mesmo verso. O Filho é superior aos anjos não apenas pelo seu relacionamento com o Pai, mas porque a sua natureza é completamente diferente. Enquanto aos anjos são criaturas, ele é o Criador. Glória a Deus por isso. Os anjos adoram, Jesus é adorado. Os anjos anunciam a sua concepção, uma outra referência de Lucas, capítulo 1, do verso 26 e 27, o nascimento de Jesus. E outra referência é Lucas capítulo 2, do verso 9 ao 11, trouxeram-lhe comida, que é o episódio da tentação de Jesus, certo? Mostra que, na primeira referência, mostra os anjos adorando a Jesus, na segunda referência, mostra os anjos servindo Jesus. E em Mateus capítulo 4, verso 11, que é a mesma referência da tentação de Jesus, onde Jesus é servido pelos anjos, e agora uma referência de Lucas capítulo 24, verso 4, que é, inclusive é apenas em Lucas que aparece esse episódio de Jesus naquele momento de agonia no Monte das Oliveiras, quando ele está orando, ali aparece um anjo confortando Jesus, né? Então também servindo ali de alguma forma. Esse ponto vai tratar da superioridade de Jesus em relação aos anjos por causa da sua essência, da sua natureza. E o terceiro ponto é por causa da sua exaltação. É o verso de número 13, ainda do capítulo 1 de Hebreus, que diz assim: ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? O comentário diz: a resposta à pergunta não é tão óbvia que se faz desnecessária. O escritor sagrado estabelece um contraste inequívoco entre o Filho entronizado e os anjos ministradores. A função deles, de todos, é eminente, de serviço, enquanto a função do Filho como servo foi temporária. O fato do Filho ter sido exaltado mostra que a sua missão foi completada, ao passo que a dos anjos é permanente, e nunca serão
entronizados. Nunca anjos se sentarão em tronos. Nenhum anjo, por mais exaltado que fosse, jamais foi apresentado sentado na presença de Deus, muito menos na sua mão direita. O Filho tem trono eterno e cetro de justiça e um reino universal. Os anjos não têm nada disso, ao contrário, são os seus súditos. E aqui a gente finaliza esse primeiro ponto, que é sobre o Filho é superior aos anjos, por causa de 3 pontos que vemos: por causa do seu nome, por causa de sua natureza e, por último, por causa de sua exaltação. Então, Jesus, ao completar a sua obra aqui na terra, subiu ao céu e assentou à direita de Deus em um trono, à direita de Deus, de onde até hoje, esse presente momento, ele intercede por nós. Então, por que Jesus também é superior aos anjos? Por causa de sua exaltação. Ele foi exaltado a uma posição mais elevada que a todos os outros anjos. Certo? Dúvidas e perguntas, coloca aqui nos comentários, hein? Comente aí sobre o que nós estamos estudando, a sua pergunta, ou faça também uma observação. Fique à vontade. Vamos entrar agora no segundo tópico, classificação dos anjos. Existe então uma classificação, não são todos iguais, não tem todos eles a mesma função e é o que nós vamos falar nesse momento. A palavra anjo significa mensageiro. A Bíblia não declara com exatidão quando eles foram criados. Isso para nós não é relevante, mas sim o fato de serem criados por Deus. Provavelmente foram criados todos juntos, pois não podem procriar. Além dos anjos, em sentido geral, a Bíblia revela certas classes deles, como querubins, serafins e arcanjo. Tá bom? E aqui nós vamos falar sobre o primeiro, que é querubins. No hebraico é querub. Querubim é plural. O plural em hebraico se faz com im, i-m, e não com s, como na nossa língua portuguesa. Eles impediram o retorno ao jardim do Éden, uma referência onde fala de querubins. A primeira referência, no caso, é em Gênesis capítulo 3, verso 24. 2 deles estavam representados sobre o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. Então, a segunda referência onde vai falar de querubins já é em Êxodo, capítulo 25, versos de número 17 e 20. Existem outros também, mas a gente está falando só algumas que está presente aqui na lição. Então, através dessas referências, a gente entende que a função desses anjos, desses querubins, é proteger, né? A função é a proteção. Eles estão na entrada do Jardim do Éden ali, protegendo para que não entrem e para que ninguém entre e tenha acesso à árvore da vida. E a outra referência é que eles estão sob a Arca da Aliança, né? O propiciatório, fazendo uma espécie também de proteção ali daquele lugar. Ok, o segundo ponto são os serafins. O hebraico é seraf, derivado de seraf. A segunda palavra tem uma ênfase maior, porque é com ph no final, que significa queimar, consumir com fogo. Né? Os serafins são os anjos em fogo, seres ardentes, seria uma boa definição. São mencionados apenas em Isaías capítulo 6, que é a visão do trono, onde Isaías enxerga o trono de Deus e a sua roupa, né, o seu manto, ele desce desde os céus e enche o templo, e ali naquela visão os anjos, que aqui nessa questão são os serafins, estão voando sobre ele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. O comentarista fala então que eles possuem uma forma meio que humana, né? Mas que com 6 asas, e o texto revela que 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e com 2 eles voavam.
O texto também vai dizer, o texto do comentário, tá? Vai dizer, permanecem servidores em torno do trono do Deus Todo-Poderoso. Cantam louvores, proclamam a santidade de Deus e a proximidade destes seres ao Deus Santo os faz arder em fogo. São seres em constante adoração. Então aqui uma ideia que temos sobre os serafins é que eles estão em constante adoração. Né? Em constante adoração. Não podemos dizer que eles são os responsáveis pela adoração, mas podemos dizer, pela referência bíblica, que eles estão em constante adoração. O terceiro é o arcanjo. O texto diz assim: o termo arcanjo só ocorre 2 vezes nas Escrituras. A primeira é em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, verso 16, e a segunda é em Judas. Significa primeiro ou principal, anjo maioral. Miguel é o único a ser chamado de arcanjo e aparece comandando seus anjos e como príncipe do povo de Israel. E aqui vai falar em Daniel capítulo 10, verso 13 ao 21. A maneira pela qual Gabriel é mencionado também indica que ele é um anjo maioral. Não vai dizer especificamente que Gabriel é um arcanjo. A Bíblia fala que Miguel é um arcanjo. Gabriel, a Bíblia não diz que é um arcanjo, mas mostra que ele também possui uma posição elevada, mas não o caracteriza dessa forma. Ok, ele está diante da presença de Deus. E em Lucas, capítulo 1, verso 19, a eles são confiadas as mensagens de mais elevada importância relacionadas ao reino de Deus. Ok. Outra referência a arcanjos, diz aqui no finalzinho também. Os arcanjos são seres ligados a momentos muito especiais e decisivos. Sua voz será ouvida por ocasião do arrebatamento. E a outra referência é em Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, que vai falar sobre o arrebatamento, que será sob a voz do arcanjo. Então, mostrando que eles estão ali envolvidos em fatos importantíssimos. Beleza? Então, por último, estamos indo já para o final. Vamos entrar no terceiro ponto. No terceiro tópico, perdão. A missão dos anjos. Falamos da superioridade de Jesus a respeito com relação aos anjos. Falamos de algumas definições a respeito das classes angelicais. E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da missão desses anjos, né? Eles foram criados com uma finalidade. Terceiro tópico, a missão dos anjos. A primeira missão é adorar. E é o verso de número 6 do capítulo 1. Diz assim: e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Não somente o Filho é maior que os anjos, mas ele é adorado pelos anjos. O Filho é o Criador dos anjos. E Deus ordena a essas criaturas que o adorem. Eles adoram a Deus na criação. Jó capítulo 38, verso 7. E em Isaías capítulo 6, verso 3, serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Poucas vezes na Bíblia repete algo 3 vezes seguidas. Mencionar algo 3 vezes é elevá-lo ao grau superlativo. Apenas esta vez, um tributo de Deus é mencionado 3 vezes seguida. Então aqui temos essas referências que nos mostram que uma das funções dos anjos é estar em constante adoração.
Segundo ponto é cumprir os propósitos de Deus, que é o verso 14 do primeiro capítulo de Hebreus que nós lemos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? O comentário diz: eles executam toda e qualquer ordem vinda de Deus, apesar de serem poderosos e capazes de entender muitas coisas. Os anjos não são oniscientes, não são onipotentes, não são onipresentes e não podem pregar o evangelho, pois essa nobre tarefa Deus deu à igreja. Referência, 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 12. Então, este aqui é o segundo ponto com relação à missão dos anjos, cumprir o propósito ou os propósitos de Deus, certo? O meu cachorro está aqui, gente, e ele está fazendo uma loucura, não para de mexer nas coisas. Então, vamos indo para o terceiro ponto e último, servir aos salvos. Isso aqui requer muito detalhe e precisão para que a gente não caia em heresia. Mas vamos lá, é o verso de número 14, o mesmo verso. Não são todos espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Muito cuidado com esse verso. Vamos ler. O comentário diz: eles ficam de prontidão permanente, prontos para obedecer às ordens de Deus e servir os que hão de herdar a salvação. Neste versículo conclusivo do capítulo 1, o escritor propõe uma questão retórica que aguarda uma resposta positiva. Os anjos não são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ele termina o capítulo com essa pergunta e, obviamente, a resposta é sim, tá? A sequência do comentário diz: os anjos não são uma raça, mas um batalhão. Só um detalhe aqui com relação à primeira observação é o seguinte: os anjos, eles servem os que hão de herdar a salvação. Eles estão ao nosso serviço. Mas entenda uma coisa, eles estão ao nosso serviço porque Deus ordenou. Não é como muitas vezes vemos em vídeos por aí e até mesmo aqui no YouTube de homens de Deus mandando o anjo fazer isso e aquilo ao seu bel prazer. Isso não funciona assim. Os anjos nos servem, mas por um propósito divino, tá? Não estão ao nosso bel prazer para fazer tudo aquilo que a gente manda, tá bom? Então, a última parte aqui do comentário diz: os anjos não são uma raça, mas um batalhão, um exército, constituem uma inumerável multidão, pois João relata em Apocalipse não vai falar aqui, capítulo 5, verso 11, que ele diz: ouvi a voz de muitos anjos, milhões de milhões e milhares de milhares. São muitas as manifestações de anjos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Nos dias atuais, eles continuam se manifestando em cumprimento às ordens de Deus, a serviço de seu povo para livrar, proteger e ajudar. Amém. Vamos então para a aplicação pessoal. Os anjos são considerados importantes na transmissão de mensagens divinas, sendo Jesus superior a eles. Quais as consequências de rejeitarmos a sua mensagem? Então, pela história, nós vimos várias vezes anjos vindo trazendo mensagens de Deus, né? E muitos homens de Deus recebendo mensagens de Deus através de anjos e obedecendo, servindo e sendo muito abençoados por ter obedecido. E é isso, aqui encerramos a nossa lição
E se você não foi para a igreja domingo, olha, muito feio isso que você fez, hein? Mas não fique preocupado. Eu vou colocar aqui na descrição o link do vídeo da primeira aula e essa é a segunda aula, tá? Se você quiser adquirir a nossa revista, eu vou colocar também no link do vídeo aqui o site da PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada. Beleza? Então é isso. Eu desejo que Deus te abençoe, continue firme e vá domingo para a igreja, para a escola bíblica. Será ministrada essa lição, a lição 2, e aí você já vai ter uma base, já vai poder ali comentar, perguntar e responder, interagir na aula. Tudo bom? Fica na paz do Senhor.